Nosso desejo é que a sua vida seja abençoada toda segunda-feira, 7h15 da noite, horário aqui de Curitiba, né? Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje, seguindo aquela linha da série Tirania dos Desejos. A última mensagem nossa foi exatamente mostrando o quanto que os nossos desejos atrapalham a sociedade, o quanto que isso tem sido um grande problema para tanta gente. E hoje eu quero falar sobre egocentrismo, quer dizer, pelo menos abrir esse assunto falando sobre egocentrismo, né? O nome já diz, egocentrismo, o centro sou eu, o centro é o ego, né? O ego de cada um de nós. E isso é uma coisa muito triste que acontece, mas isso tem explicações teológicas. O que a gente vê muito é que a humanidade, né, tem buscado essa como se fosse uma filosofia, né? Eu mando em mim, eu resolvo tudo, eu tenho todas as direções, eu e eu. Como disse o Dostoiévski no romance Os Demônios, ele disse no personagem, né, Kirillov, diz o seguinte: se Deus não existe, sou Deus. Se Deus não existe, sou Deus. Eu resolvo, eu determino, eu faço o que tem que ser feito, eu é que mando em mim, né? E se não existe nenhum tipo de princípio norteador da moral, então tudo se torna permitido. É interessante como que na sociedade, se você olhar bem as notícias que a gente tem, né, os movimentos que existem na sociedade, você vai perceber que tudo tem vamos dizer, o fundamento todo está no egocentrismo, né? Quando o eu manda em tudo, né? Por exemplo, aquele movimento de mulheres que elas chamam meu corpo, minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras. Aquilo nasceu por vários motivos. Motivo de questão estética, né? Quer dizer, olha, eu não aguento mais essa tirania estética, que a mulher para ser bonita tem que ser assim e tal. Também nasceu por causa de violência, né? Mas elas também têm usado essa frase para defender o aborto. É meu corpo, eu que mando. Meu corpo, minhas regras. Quer dizer, é um negócio absurdo. E isso acontece em todos os lugares. Existe uma coisa chamada autolatria. Autolatria é nada mais, nada menos do que uma idolatria de mim mesmo, né? E um personagem mitológico muito conhecido é Narciso. Vocês já ouviram falar a história de Narciso, quer dizer, é uma mitologia, um personagem mitológico. E Narciso, a grande questão era que ele era um jovem extremamente bonito, extremamente elegante, e todo mundo se apaixonava por ele. Homens, mulheres se apaixonavam por ele. Era uma coisa impressionante o que acontecia com Narciso. E só que uma jovem se apaixonou por ele. Isso na história lá, né, gente? No conto lá, né? E uma jovem se apaixonou por ele e, com raiva, porque ele não estava apaixonado por ela, lançou uma maldição e dizendo que se um dia ele visse a sua imagem, ele seria amaldiçoado. E foi o que aconteceu. Esse é um quadro de Caravaggio, um artista italiano, né, que olhando para o espelho d'água, e na verdade ele morre assim. Existem muitas, como é que a gente fala, divagações nesse mesmo tema, dizendo que ele se matou, que não sei o que, não importa. A ideia qual é? A ideia é que o Narciso, ele passa a se adorar. Então, vamos pensar um pouquinho, queridos, o que isso significa para a nossa sociedade hoje, né? O que isso significa? Há um artigo que eu estava lendo, é a geração Eu, né? Você já ouviu falar da geração Eu? A geração Eu. É o nome de um livro, inclusive, né? Generation Me. E versus a geração Nós, né? O que acontece? Então, a pessoa diz o seguinte nesse artigo: um viajante do tempo dos anos 1950, americano, né? Por fora aí, mal reconheceria sua nação hoje.
A maioria das mães de crianças pequenas trabalha fora de casa. O preconceito racional está fora de moda, né? 40% dos bebês nascem de mulheres solteiras e a tecnologia permite acesso instantâneo a grandes quantidades de informação. Ou seja, o mundo mudou, a tecnologia está aí, só que mudaram também os comportamentos. As pessoas passaram a ver a família de outro jeito, os relacionamentos de outra maneira, não é? Dar outros nomes. Em resposta ou devido a essas mudanças e outras mudanças, vários autores observaram que a cultura americana tornou-se mais individualista. Programas de televisão voltados para jovens adolescentes focalizam mais a fama, letras de músicas populares são mais narcisísticas e antissociais, e livros usam linguagem mais individualista. Gente, isso tudo não é só nos Estados Unidos, isso acontece hoje, certo? As pessoas estão muito mais voltadas para si, né? Eu não sei, eu até tentei buscar um pouco mais de informação sobre isso, mas parece que tem uma festa de jovens agora, pelo menos na Espanha tem, e é uma festa muito interessante, eles chamam de festa do iPod. Não sei se vocês já ouviram falar. Os jovens, cada um, pensa nisso, cada um coloca um fone de ouvido, cada um ouve uma música diferente. Não existe música no ambiente. Cada um ouve o que quer e dança como quer. O que você acha disso? Interessante, não é interessante? A que ponto que o individualismo acabou gerando esse tipo de atitude, né? Você vê um grupo de pessoas, cada um com o celular na mão, por exemplo, e ninguém conversa com ninguém. É um negócio seríssimo, né? Eles falam muito sobre os millennials. Você já ouviu falar sobre os millennials, né? Millennials são aqueles nascidos a partir da década de 80. Na verdade, são nossos filhos. Pelo menos meus filhos são dessa época, né? E os millennials, eles têm, segundo essas pesquisas, é um monte de pesquisa, o artigo é muito grande, tem menos empatia, menos preocupação com os outros, menos interesse em questões sociais maiores e comportamento egoísta que prejudica o meio ambiente. Não é tudo perdido, né, gente? Os jovens não estão perdidos completamente, graças a Deus que não. Existe muita coisa boa acontecendo, mas a ideia é a avaliação do quanto que essa visão voltada para si mesmo, essa visão narcisista, ela tem atrapalhado a própria sociedade, tem atrapalhado os relacionamentos humanos, tem atrapalhado os casamentos. Você fala em casamento, e aí alguém um olha para a cara do outro e fala, não te amo mais. Vocês já ouviram isso quantas vezes? Não te amo mais. E aí você vai buscar a causa, né? Será que tem uma traição? Será que tem outra pessoa? Será que tem um amante, um amante? E na verdade é simplesmente eu não quero. Eu tenho direito. Eu. E assim por diante, né? Tem uma sériezinha que eu e minha esposa temos acompanhado, temos assistido. Essas sériezinhas que eles fazem para televisão, sei lá o que é. Mas é muito interessante porque não tem apelação. Agora tá piorando um pouquinho, mas sempre eles pioram. Mas sempre eles vão piorando. Mas é muito interessante. E uma coisa que me chamou muito a atenção, americano, obviamente, é o quanto que essa cultura, essa geração do eu, ela é forte. Então é assim, o seu direito, né, o cara fala assim, eu quero morrer. Mas não pode morrer. Mas eu quero morrer. Então, se me der uma parada cardíaca, eu não quero que você me ressuscite. Isso é um direito que eu tenho. E não quero que você brinque. E assim, quer dizer, a sociedade está ficando cada vez mais, eu mando em mim, eu mando em mim, eu mando em mim. Né? Como é que isso se comporta, vamos dizer, na sociedade aqui do Brasil? Sociedade de Curitiba. Nós já somos conhecidos no Brasil inteiro como uma sociedade mais fechada, não é?
É uma sociedade mais voltada para si mesmo, não é verdade? Eu não concordo 100% com isso. Eu acho que o curitibano é mais fechado, mas depois que ele se abre também, ele tem um relacionamento mais duradouro, né? De amizade, etc. Eu creio, sim, pelo menos a experiência que eu tenho visto. Então não vejo tão negativo assim. No entanto, imagine que uma sociedade mais fechada, mais tímida, e aí você joga esse individualismo todo e bota na orelha o cara, um fone de ouvido no ouvido do cara, acabou a vida. Não tem mais relacionamento, não tem mais bate-papo. Você já viu esse pessoal andando na rua com aquele fone de ouvido grande? Você já viu? Não. Mas grande. Tampa o ouvido inteiro. E alguns deles tem aquele anti-ruído, né? Que você dá uma ligada, ele faz... Parece que você está dentro de um estúdio, né? Não sei se vocês já entraram num estúdio de rádio, mas assim dá aquele... né? E não tem som. O cara atravessa a rua olhando para o celular. Morre ou não morre? Ele não ouve nada. Se um amigo chamar, ele não ouve. Quer dizer, a sociedade, junto com uma tecnologia que ajuda, não é verdade? Ajuda. Não que a gente nunca teve isso, gente. Desde que o mundo é mundo, a gente tem esse problema, mas está piorando, tá. Mas tudo começou lá no Éden, né, gente? Quem conhece a Bíblia sabe que tudo começou lá no jardim. Quando o diabo, né, o inimigo, ele foi mostrar o fruto da árvore para a mulher, diz o texto em Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Quais são as razões pelas quais ela foi atrás daquela árvore? Existiam duas árvores no jardim, importantes. O resto era árvore comum. Mas uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ninguém poderia comer. Deus falou para Adão, você não vai comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. O inimigo vem com a tentação em cima de que árvore? A proibida. Mas olha as razões que fizeram a mulher gostar. A mulher viu, os olhos, né? Viu que a árvore era boa para se comer. Ela não sabia o gosto, mas como é que é boa para se comer? Talvez tenha visto, interessante, agradável aos olhos e árvore desejável, para dar entendimento, porque foi essa a argumentação do inferno. Você vai ficar como Deus. Lembra do eu sou Deus? Você vai ser como Deus. Você vai conhecer as coisas. Vai abrir seus olhos. É ou não é a tirania dos desejos? É o desejo do coração. E aí toma-se decisões completamente equivocadas. Não precisa levantar a mão. Quantos de vocês já tomaram decisões que você fala assim, se eu tivesse pensado um pouquinho, eu não teria tomado essa decisão. Mas você tomou no impulso por causa de um desejo. E quando a gente fala em desejo, podem ser vários desejos. Pode ser um desejo por poder, um desejo por status, um desejo por sexo, um desejo por comida, um desejo por bem-estar, um desejo por qualquer outro tipo de prazer. Agora, tudo começou lá. Em 1 João capítulo 2, de 15 a 17, leia comigo em voz alta, por favor. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então presta atenção nisso aqui, ó. Primeira coisa, João diz que o amor de Deus não está no mundo. Esse mundo é o sistema. Ele não está falando de mundo natureza, ele está falando de mundo sistema.
Existe um sistema nesse nosso mundo, né? Na sociedade, que é um sistema ruim, perigoso. Eu estava estudando uma matéria sobre governança corporativa e existe uma teoria chamada teoria das agências, não sei quantos de vocês conhecem. A teoria das agências diz o seguinte, que alguém contrata alguém para fazer aquele serviço e tal, então você tem o dono da empresa e você tem alguém que é contratado para servir, para fazer o trabalho desse dono. Só que tem duas coisas que podem atrapalhar. A primeira é a complexidade do trabalho e a segunda é uma coisa chamada oportunismo. O que é o oportunismo, senão o meu desejo de seguir um sistema maligno, um sistema não ético? Por que existe corrupção? Existe lei contra a corrupção, sim ou não? Vocês não sabem. Então fala, sim ou não? Existe leis contra a corrupção no sentido de você pode roubar dinheiro público. Por isso tem gente preso. Inclusive algumas pessoas famosas estão presas aqui em Curitiba. Você não sabe, é isso que está acontecendo. Então existem leis, sim, mas a lei coíbe. Só o fato de ter uma lei já impede que a pessoa utilize o seu desejo de ganhar mais. Imagina aquele cara que ele alugou um apartamento para colocar malas de dinheiro. Todo mês eu oro a Deus pedindo graça para pagar o meu aluguel. Não é? É assim que eu vivo. Eu estou sempre orando a Deus, trabalho, tudo certinho, mas estou sempre orando, Senhor, não deixa eu atrasar o aluguel, né? Condomínio, aquela coisa toda. O cara aluga um apartamento para colocar dinheiro. Roubado. Fora outras questões que acontecem no meio do caminho, certo ou não? Por exemplo, morte. Esse cara está me atrapalhando, ele precisa desaparecer. Essa é a linguagem do submundo do crime. Olha, esse cara aqui é um problema para mim, dá um jeitinho nele. Ah, eu vou falar com ele. Não, não fala não. Faz ele não falar mais. Não fala mais nada. Não enxergar mais, não ouvir mais. Acaba com ele, enterra. Acontece ou não acontece, gente? Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. Agora, o que é que o apóstolo João está dizendo? Ele está dizendo que esse é o mundo cujo Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, não tem comunicação com esse sistema. Ou seja, quem for amigo do mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pensa nisso. Quantas vezes nós, mesmo dizendo que cremos em Deus, etc., amamos o mundo? Ah, pastor, mas o mundo é tão bonito. Eu não estou falando desse mundo, nós já conversamos sobre isso. Eu não estou falando da natureza. Eu não estou falando das coisas belas que existem no mundo. Eu estou falando de um sistema injusto, imoral, terrível, maligno que existe nesse mundo. E muitas vezes você está querendo fugir dele, mas ele vem atrás de você. Você quer fugir dele, ele vem atrás de você. É ou não é? Daí que nasceu aquela frase que diz que todo mundo tem seu preço, né? Aí você diz, não, eu não. Imagina, um cara que quer me dar 10 mil e quer me acabar com a minha reputação. Que isso? Aí o cara fala, não, então eu te dou 100. Você fala, não, que isso, para. 500 mil? Eu te dou 10 milhões para você fazer isso. Põe esse dinheiro na Suíça. Sabe o que você vai fazer? Eu não estou falando de você, tá certo? Eu sei que aqui só tem gente perfeita e santa. Aqui não tem problema. Né? Estou falando de pessoas, o pessoal que está assistindo aí pela internet, tá? Gente longe da gente. Tá certo? Eu vou dizer o que você vai fazer. Você vai começar a fazer o que a gente chama de arrazoado mental. O que é o arrazoado mental? Você vai começar a questionar, será que é tão errado assim? Pensa bem, com 10 milhões eu pararia de trabalhar, ajudaria as pessoas da minha família.
Está na tua cabeça, na hora do dinheiro lá, se o dinheiro entrar, não ajuda ninguém, mas eu ajudaria a igreja. Nossa, eu poderia até construir um templo. Tem gente que faz isso, viu? Bom, vamos entrar nesse assunto. Então, o amor do Pai não está no mundo, isso é importante. Segundo, o mundo e os seus desejos passam. Tchan, 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 tchan. Essa semana eu fiquei horrorizado. Ontem, na verdade, estava conversando com a minha esposa e eu cheguei à conclusão que eu vou fazer 61 anos no mês que vem. Eu falei, mas Vera, não tem alguma coisa errada. Outro dia eu fiz 60 anos. É o mês que vem? Então, né, é agosto. Um ano se passou. A Bíblia diz, tudo passa rapidamente e nós voamos. Certo? Por isso, gente, que a gente tem que aproveitar, viver o dia de hoje com integridade, com alegria, com respeito, fazer o melhor que a gente pode, abençoar as pessoas perto da gente, né? Sorria mais, seja mais altruísta, né? Agora, você sabe que tem gente que ajuda os outros por conta do seu próprio bem-estar. Não é altruísmo, é egocentrismo. Ah, mas ele doou para aparecer na mídia. Olha lá, gente, prestando atenção aqui. Tem um texto bíblico que ensina pra gente o seguinte, que aquilo que eu faço, uma oferta que eu dou com a mão direita, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Certo ou não? Isso é sério demais. Por que é que eu faço o que eu faço? Por mim ou pelos outros? Você tem que analisar isso, se não é para você que você faz as coisas. Eu me lembro de um rapaz uma vez que falou assim para mim, briguei lá com a minha filha, e não sei o que. Eu falei, por quê? Ela foi muito mal na escola, tirou nota baixa, não sei o quê. Eu falei, e por que você brigou? Eu fiquei muito nervoso. Aí eu fiz uma pergunta. Você ficou nervoso porque ela não está indo bem na escola e, consequentemente, eventualmente, ela não vai bem na escola por alguma razão, seja ela física, emocional ou até da própria escola, ou você ficou bravo porque a nota baixa dela te ofende? Você está lutando por ela ou por você? Pensa nisso. E a gente não precisa fazer um exercício muito profundo para entender que muita coisa que a gente faz pela gente e não pelos outros. Ainda que tenha o nome dos outros. Então a Bíblia fala, não ama o mundo não, porque esse é um sistema de produção de desejos terrível. Olha só, ele fala que o que tem no mundo são os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. A palavra soberba aqui, no grego, quer dizer uma presunção ímpia e vazia, pretensão, que confia na estabilidade das coisas terrestres. Então, o que é que esse mundo produz? Ele produz desejos da carne, sim ou não? Toda hora. Desejos dos olhos, desde Adão e Eva. Eva olhou e falou, nossa, que árvore desejável, que ela é boa para comer, né? E a soberba da vida. É uma pretensão que confia na estabilidade das coisas terrestres ou terrenas. É uma coisa interessante isso, né? Você já encontrou pessoas que se sentem melhores do que as outras porque elas têm mais bens? Porque o imposto de renda tem mais páginas? Hã? Você vai conversar com a pessoa, o cara te olha de cima para baixo, né? E faz questão de que, e outra, faz questão de fazer certas perguntas que são ofensivas. Ou se não contar certas coisas que a pessoa sabe que vai te ofender. Outro dia eu estava conversando com um homem, já contei isso para vocês, lá no Canadá. Ele era um dos sócios de uma empresa que eu visitei.
E conversando com ele, ele falou assim, porque eu tenho uma fábrica na China, e eu tenho não sei quem, não sei aonde, e eu tenho não sei o que, eu tenho tantos carros, e eu tenho carro antigo, e eu tenho carro disso, e a minha casa, acabei de comprar uma casa agora, mas eu tenho uma casa em tal lugar, eu tenho em tal lugar, eu tenho em tal lugar. Qual a razão desse homem contar isso para mim, pobre, coitado, mortal, que mora de aluguel? Qual que é a razão? Fala para mim. Qual que é a razão? O que você acha? Não, ele está sendo simpático. Simpático? Simpático? Está sendo antipático. Tá certo? Quer dizer, você confia na estabilidade das coisas terrestres? Isso é vida para você? Quer dizer que a sua vida é determinada? Outro dia eu estava conversando com um cara e ele falou assim para mim, sabe, depois que a gente chega num momento da nossa vida em que a gente trabalha, mas sem precisar trabalhar, não sei o que, não sei o que. Eu olhei e falei, ups. Trabalha sem precisar trabalhar. E eu com isso. É tipo da informação que não me ajuda em nada. Ajuda você? Se eu falar para você, eu não preciso trabalhar, eu trabalho para o hobby. Tem um tio árabe, trilionário, que morreu e deixou toda a fortuna para mim. Então eu só não falo. Que ridículo, o que te interessa isso? Diminui o outro que está ouvindo, não é verdade? Diminui, para que falar uma coisa dessa? Então pense se a gente fala numa conversa que seja uma conversa edificante, ou a gente está falando porque isso nada mais é do que a soberba da vida. Eu não sou como os réis mortais, né? Eu estou numa categoria diferente, né? Ridículo. Ridículo. Eu vou te fazer uma pergunta. Se o cara tiver... Vamos imaginar aqueles caras que têm imposto de renda assim, que parece um caderno. É por causa dos bens, né? Que ele tem que anotar, então faz um monte de folha, certo? É isso que eu estou falando. O cara é muito rico, certo? Aí, ele tem um ataque do coração fulminante. Não, fulminante não. Deixa ele viver. A gente gosta dele. Certo? Ele teve um ataque do coração, certo? Aí ele cai no hospital. O que ele faz? Ele leva o imposto de renda para o médico. Doutor, eu te dou tudo que tem aqui, se o senhor me livrar dessa morte. Você conhece algum médico que consegue fazer isso? Livrar uma pessoa da morte? Não tem condições. Os seres humanos não têm poder para isso. Então o que adiantou você se sentir melhor que todo mundo? É a soberba da vida. O cara se sentiu, o cara mais isso, o cara mais aquilo. E agora? Na hora do vamos ver. Sabe o que vai acontecer? Na hora do vamos ver, filho, a hora que dá aquela... Sabe o último suspiro? Faz aquele barulho assim. Acabou. Acabou. Qual que é a diferença desse milionário, desse rico, desse classe média A, B, C, D, Z? Lá embaixo. Qual que é a diferença? Morreu um monte assim. Qual que é a diferença? Nenhuma. A única coisa que vai fazer diferença é se esta pessoa viveu para Cristo ou não. Por isso que a maior mensagem do mundo, qual é? Falar de Jesus. Anunciar a vida em Cristo. O resto passa. O mundo passa. Carro passa, casa passa, tudo passa. Até a nossa saúde passa, nossa idade passa. Tudo passa. E você fica preocupado com certas coisas que são passageiras e as eternas. Por que você não se preocupa com as coisas eternas? Por que você não presta atenção naquilo que é eterno? O que é eterno é o que vale. O que é eterno é o que vale. O que passa, passa, vai embora. Dinheiro vai embora, matéria vai embora, posição vai embora. Educação também vai embora. A hora que dá aquele último suspiro, acabou.
Eu tenho aqui um exemplo para vocês de dois irmãos, que vocês conhecem muito bem. O nome de um era Caim e o outro Abel. Gênesis 4, 3 a 7, presta atenção. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, seu irmão, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura do rebanho. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Presta atenção. Quando você olha aqui, existe toda uma teologia por detrás do tipo de oferta. Mas presta atenção que está escrito. O que está escrito? O Senhor se agradou de quem? Fala alto. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Então não é só a oferta que está em jogo. É a vida que está em jogo. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Agora olha, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. Leia comigo aqui. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O pecado está ali na porta, o desejo do pecado, a tentação vai aparecer, mas Deus disse para Caim: você tem que dominar isso. Veja o tamanho da misericórdia de Deus. Essas palavras foram ditas antes de Caim matar o irmão. O texto continua e diz que ele foi e matou o irmão dele. Então veja, Deus abriu os olhos de Caim. E que tipo de conselho Deus deu para Caim? Caim, não é tudo que você quer. Não é do jeito que você quer. As coisas não são como você acha que devem ser. Há um Deus que avalia o coração dos homens. Veja o que João, o apóstolo João, explica em 1 João 3, 11 a 13. Lê comigo. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Eu não estou falando da oferta, o tipo de oferta. Se uma era fruta, a outra era animal. Existe toda uma teologia para isso, está tudo certo. Só que tem uma questão aqui que foi levantada por João, quantos anos depois? Na sua primeira carta, ele diz: por que Caim matou Abel? Por quê? Qual foi a razão? E ele diz: porque as suas obras eram más, porque ele era do maligno. Ele não tinha um coração correto diante de Deus. Ele não era um homem com um coração correto. Ele não era um homem que andava controlando os seus desejos. Não. Era aquele cara que o desejo vem, do jeito que vem, vai. Do jeito que vem, vai. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas crianças estão sofrendo, quantos filhos estão sofrendo por erro dos pais, porque os pais cederam à tentação. Seja a tentação do trabalho, seja a tentação do dinheiro, seja a tentação sexual, seja a tentação dos vícios, seja a tentação da briga, da violência. Quantos casos de crianças e jovens e adolescentes que estão completamente destruídos nas suas emoções por conta dos pais que são absolutamente do maligno. Essa é a questão. Não adianta o que você faz. Eu vou copiar. Vamos supor que Caim falasse assim: eu vou copiar a oferta de Abel.
ele também seria repreendido e não seria aceito. Por quê? Porque o coração dele é que era maligno. Não é o que você faz para Deus, é como o seu coração é na presença de Deus. Vocês creem que Jesus vai voltar? Vocês creem nisso? Creem na Bíblia? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas que vai chegar uma hora que ele virá. A Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia diz que, como o relâmpago que vai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. Ok? Mas ninguém sabe o dia nem a hora. A única coisa que a gente sabe, que a Bíblia ensina, é que existem sinais proféticos. E esses sinais proféticos estão acontecendo todos eles. E aí? E o que tens para quem será? Essa foi a palavra na parábola que Jesus contou daquele homem, lembra do rico? E o que tens, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens para quem será? Eu não tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para o Senhor. O egocentrismo é como quando eu adoro a mim. Mas quando eu adoro a Cristo, muda a história. Sai de mim aquilo que eu chamo de direito de escolha, para chegar em Cristo naquilo que a Bíblia fala sobre a obediência à palavra, obediência à vontade de Deus. No próprio Pai Nosso, qual que é a oração? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus é que deve prevalecer. O pastor, mas todo o desejo do coração do homem é ruim? Não. Desde que esse coração esteja em Cristo, ele passa a desejar as coisas boas. Mas se você seguir o seu coração, qual que é o problema? O perigo, gente, é Jeremias 17. Eu não pus aqui na tela. Jeremias capítulo 17, que diz o seguinte, que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Esse é o problema. E há uma pergunta ali: quem o conhecerá? E aí Deus responde: eu, Senhor, provo os pensamentos. É Deus quem faz isso. Mas o coração, nosso coração é corrupto. O nosso coração parece que deseja o que é errado. Você já viu quando você está andando num jardim bonito e tem uma plaquinha dizendo assim: proibido pisar a grama, ou na grama, sei lá. O que você faz? Faz igual criança, né? Começa a esticar o pezinho assim, só para dizer pisei. Não jogue papel no chão. Aí que dá coceira, não é? Aí você pega aquela bala que você acabou de tirar ali, põe na boca, fica com aquele papel assim. Vai dando um pânico, não é verdade? Você fala: gente, eu tenho que jogar esse papel no chão, porque senão eu não vou dormir. Além de tudo, é doente, né? Agora, cara, pega o papelzinho de bala, bota no bolso, quando você passar perto de um lixeiro, de um lixo, joga fora, não é verdade? Mas por que a gente quer o que não pode? Por que a gente quer o que é proibido? Porque o coração do homem é corrupto. Só quando esse coração é transformado pelo poder de Cristo é que esse coração passa a dar frutos diferentes. Então a gente que precisa fazer? Alinhar os desejos de Cristo aos nossos, né? Os nossos desejos aos desejos de Cristo. Eu preciso saber o que o Senhor quer e alinhar isso e viver uma vida completamente para Ele. Aqui em Colossenses, Paulo diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza humana. Façam morrer tudo que pertence à natureza humana. A natureza terrena, perdão. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Maus desejos malignos. Ele disse: você tem que fazer morrer isso. O que é que Deus falou para Caim? Controle o desejo que o pecado traz para você. Controle.
Faça morrer isso. Não deixa isso crescer, não deixa isso continuar. Lembra às vezes que eu falo assim, olha, pensa numa coisa. Passou uma mulher bonita, a primeira olhada é acidental, a segunda é intencional. Certo? Você olhou por quê? Porque você não é cego. Graças a Deus. Passou uma pessoa assim, nossa, que mulher bonita. Aí ela passa, o que você faz? Aí começa a dar coceira. O cara começa a suar, frio. Aí ele quer, ó o olhão, ó o olhão, ó o olhão. Aí ele começa a virar o olho. Aí, a hora que ele olha de novo, é intencional. Ele quis fazer isso. Certo ou não, queridos? Em tudo é assim. Em tudo na vida é assim. Então eu preciso tomar cuidado com os maus desejos. Agora olha o desejo de Cristo. Leia comigo em voz alta. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e... Gente, não existe nada mais básico na face da terra do que comida. A gente precisa comer para viver. Aí Jesus diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Se a gente vivesse assim, se a gente entendesse isso do jeito que deve ser entendido, a gente procuraria viver uma vida completamente debaixo das mãos da liderança do Senhor Jesus. Mas, pelo contrário, olha Jesus falando com os judeus aqui. Em João 8,44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos que são pais aqui, casados, que tiveram a seguinte cena? Estava um dia gostoso, feliz, solzinho, bonito. Você ali marcou o almoço com a família, está todo mundo feliz. Daqui a pouco, de repente, o clima muda, mas não lá de fora, interno. Quem já passou por isso? Levanta a voz, ofende, briga. Já experimentou isso? Agora, quantos de vocês que experimentaram isso tiveram a seguinte reação? Ó Deus, essa atitude não é do Senhor. Eu repreendo esses demônios, esse inferno que está vindo sobre a minha casa. Não falando em voz alta para todo mundo ouvir, falando quietinho. Quantos de vocês reconheceram que o diabo veio para matar, roubar e destruir? E que Jesus diz, olha, quando você não vigia, você acaba satisfazendo os desejos do inferno. Você faz os desejos do diabo. E aquilo que o diabo tem para você é o pior. Matar, roubar e destruir. E agora, o que eu escolho? Vamos terminar com esse texto? Leia comigo em voz alta, por favor. Venham a mim, todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Sabe por que eu pus esse texto? Porque qual que é o contrário de egocentrismo? Humildade. Porque um coração humilde é um coração bondoso. Um coração humilde é um coração altruísta. Um coração humilde é um coração que não visa os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros. E é isso que Jesus é. Ele é humilde. Quem que você quer seguir? Jesus ou o diabo? Vamos ficar em pé? Nós vamos orar. E eu quero dizer para você que assistiu esse vídeo, que esse é um movimento de homens cristãos chamado Palavra de Homem. E toda segunda-feira às 19h15 nós estamos ao vivo, mas você pode assistir também e compartilhar esse vídeo. O nosso único interesse é que essa mensagem alcance corações. Só isso. Tudo que a gente quer é isso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Ajuda-nos, Senhor, a não vivermos em função da tirania dos desejos do nosso coração. Queremos viver em função da vontade de Deus, dos desejos do coração de Deus. E tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou e profetizou ao nosso coração é como queremos viver para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e tenha uma semana maravilhosa com Cristo.